João tinha apenas 7 anos quando começou a falar sozinho no quintal, rindo e apontando para o banco de madeira onde ninguém mais se sentava desde a partida do avô. Para a família, era a imaginação de criança. Para a mãe, um sinal de que a ausência estava sendo mal elaborada. Mas havia detalhes que ninguém explicava. João descrevia o cheiro do tabaco que o avô fumava no cachimbo, repetia frases que só o idoso dizia, e até corrigia histórias da família com precisão surpreendente. Aos poucos, a mãe percebeu que não era apenas fantasia. Havia uma presença real, silenciosa, mas cheia de amor. Entre medo e ternura, a família precisou lidar com o impossível. Aceitar que o vínculo entre avô e neto era tão forte que continuava vivo, mesmo depois da morte. Uma história espírita kardecista emocionante, que mostra que o amor não termina no túmulo, mas encontra caminhos para se manifestar. A noite começou com cheiro de chuva e terminou com cheiro de tabaco, não de cigarro novo, desses de maço amassado, mas de cachimbo antigo, doce e morno, o mesmo perfume que ninguém sentia em casa desde que o seu Antônio foi embora. A luz da varanda piscava de tempos em tempos, como quem pede licença para continuar acesa. A rua, sem movimento, fazia eco dos passos de quem voltava tarde. Dentro, a TV falava sozinha para o sofá vazio. E foi nesse intervalo de mundo, entre o barulho da água no telhado e o silêncio grosso do corredor, que a mãe percebeu primeiro a fresta do impossível. João estava em pé na porta da cozinha, descalço, cabelo grudado na testa de suor de sono, e falava baixo com alguém sentado no banco de madeira, o banco do avô. Agora não acende a luz, mãe. O vô disse para não acender. Ela parou, com a mão já pronta no interruptor. O gesto ficou suspenso no ar, uma fotografia de segundos. Como é, João? O vô disse que se acender dá bom. Tá cheirando cozinha de piquenique de formiga? Ele falou. A frase, do jeito torto das explicações de criança, entrou rasgando e, ao mesmo tempo, fez sentido de um jeito que a pele entendeu antes da cabeça. Havia um cheiro, sim. Não forte, não de queimado. Um cheiro leve, adocicado, que lembrava a festa em quintal, e que, do lugar onde o avô teria sentado, vinha de sopro em sopro, como aviso. Gás. A mãe sussurrou para si, sentindo o coração bater alto o suficiente para empurrar o ar. O dedo tremeu longe do interruptor. A casa inteira, de repente, parecia ter ouvido. A TV diminuiu, a geladeira prendeu a respiração, o relógio da parede esqueceu de fazer tic. As janelas da cozinha estavam fechadas, o nó do pano de prato mal passado na argola. O fogão, velho, tinha um queimador sempre teimoso. A mãe recuou um passo e, sem pensar, quis chamar o vizinho. A voz não saiu. Abre a janela devagar, mãe. O vô disse para abrir sem fazer estalo. João, você tá vendo o vô? Ele não piscou. O olhar, sério de um jeito que não cabe em 7 anos, ficou fixo num ponto logo acima do banco. Tô. Ele tá sem chapéu hoje. Tá com a camisa azul de botão e com cheiro de cachimbo. Falou que tava com saudade e que a senhora precisa aprender a escutar sem usar a orelha. A mãe mordeu a língua por dentro para não chorar. Deu 2 passos de ponta do pé até a janela maior e, com o cuidado de quem tira um espinho de dedo de criança, girou a tranca de metal. O barulho foi miúdo, mas suficiente para o coração dar um salto. O ar frio da rua entrou de uma vez, trazendo o cheiro de terra molhada e alívio. Agora a outra, João sussurrou, como quem repete instrução de receita de bolo. E a porta do fundo. Ele tá dizendo, jogo de cintura, minha filha, sem acender nada. Ponto. Ela obedeceu, abrindo a porta por partes, como quem conversa primeiro com o trinco para depois conversar com o mundo. O vento passou pela cozinha e fez a cortina dançar do jeito que dançava quando seu Antônio lavava as mãos no tanque e assoviava uma moda antiga. De algum lugar atrás desse vento veio nítido o cheiro do tabaco doce, como se alguém tivesse soprado de dentro de um quadro. Agora fecha o registro. Aonde, João? O vô falou. Atrás do fogão, no cano amarelo. Lembra que eu mostrei quando a senhora veio morar aqui? Ela ajoelhou no chão frio, sentindo o joelho estalar como o do pai, e tateou o cano. Achou a borboleta e girou. O metal chiou de leve, um lamento. O silêncio que veio depois foi o silêncio certo, o que a casa reconhece como pronto. Aos poucos, o cheiro doce começou a sumir, substituído pelo cheiro de chuva que a corrente de ar empurrava para dentro. A mãe continuou de joelhos, mão presa ao cano, como se ainda fosse preciso segurar a casa pelo pescoço para ela não cair. Obrigada, pai, disse, e só quando disse entendeu o tamanho do que estava acontecendo.
João sorriu sem mostrar todos os dentes, orgulhoso da missão cumprida sem medalha. Ele tá falando que tá tudo bem. Que era pra eu acordar. Que a senhora ia levantar e acender a luz sem querer. Que ele tava de olho desde antes do jornal. O menino piscou, como quem recebe um recado de última hora. Ele também tá falando que a senhora tem que jogar fora a mangueirinha rachada. Que foi aquele pedaço que ele remendou com fita no ano passado. Ele disse que já passou do prazo, que era pra trocar no Natal, mas a gente não lembrou. A mãe, sem se erguer ainda, apoiou a testa no antebraço e chorou um choro de susto e gratidão. Eu não lembrei. Eu não lembrei, pai. Sentiu, então, algo estranho e doce. Uma mão grande, quente e áspera, pousando por um nada de tempo sobre o alto da cabeça. Era um gesto tão particular, tão deles, que nenhuma memória teria inventado. A mão dizia, tá visto. E foi embora sem ir. Só então percebeu que estava gelada, que a camiseta grudava nas costas de um suor frio, que as pernas tremiam. Levantou devagar. João, vem cá. Ele veio com a calma de quem sabe que fez certo. A mãe o abraçou forte, o cheiro do pescoço de menino limpando o cheiro químico que ainda entrava e saía da casa. Obrigada por me escutar, ela disse. Eu só escutei o vô, João respondeu, como quem diz a coisa mais óbvia do mundo. Ele falou que veio por causa do barulhinho de panela que a senhora estava fazendo no sonho. Falou que era igual quando a Bisa esquecia a chaleira no fogo. Ele sabe esse barulho. Ela afastou o rosto para olhar de frente. E como é que ele tá? Tá rindo de um jeito que só ele sabe. E disse que a boca dele tá boa, que não tá mais torta. E que o braço dele não treme mais. E ele mandou falar que aquela caixa de fotos que a senhora perdeu tá atrás do armário do quarto. Que é pra não jogar fora. A mãe sentiu o estômago afundar. A caixa. O armário. O avô ainda arrumando a casa de longe. A realidade ficou tão clara que deu vertigem. Da rua, um trovão respondeu atrasado ao que já havia acontecido dentro. A chuva engrossou e, por um instante, cada gota parecia bater no telhado com o mesmo compasso do coração. A mãe, ainda com o menino nos braços, respirou fundo e foi até a mesa. Sentou-se. João se encostou à barriga dela, do jeito antigo de quando ele era menor e cabia inteiro. O banco de madeira continuava no lugar, o banco do vô, mas agora não estava vazio. Tinham depois sentado ali, invisível. E, ao mesmo tempo, a cozinha tinha voltado a ser cozinha. A pia de inox com uma panela escorrendo, o pano de prato com desenho de galinha, a geladeira com imã de propaganda da vidraçaria do bairro, a janela pingando. Nada extraordinário. E, no entanto, absolutamente tudo. Ele foi. Foi ali pra fora, mãe. Ficou do lado do limoeiro. Disse que fica por perto quando é preciso. Você vai sempre ver ele, filho. Não sei. Ele disse que às vezes sim, às vezes só vou sentir o cheiro. E às vezes vou só lembrar do jeito que ele sentava, que meu coração vai ficar quentinho e vai dar vontade de contar piada ruim. Ela riu de chorar. Tá, então promete uma coisa pra mim. O quê? Quando sentir, você me fala. Mesmo que pareça bobo. Mesmo que eu esteja brava, cansada, com pressa. Você me fala. Tá. E outra coisa. A mãe limpou o rosto com a barra da blusa. Amanhã a gente compra mangueira nova. E você abre comigo a caixa de fotos. O vô quer que a gente lembre junto. Tá. O silêncio que se estendeu depois foi um silêncio de casa que acabou de ser salva e sabe. A chuva começou a diminuir. O vento arrumou a bagunça que tinha feito nas cortinas. A lâmpada da varanda deu um último suspiro piscado e se aquietou. João bocejou grande, sem vergonha. O vô falou que eu posso dormir, que agora tá tudo certo. Tá sim. A mãe levantou, levou o menino de volta para a cama, cobriu até o queixo, alisou de leve o cabelo. Antes de sair do quarto, ele avisou, já de olho meio fechado. Mãe, amanhã de manhã o vô quer sentar no banco comigo pra gente contar a história do dia que ele caiu do coqueiro. Ele falou que o senhor Valdir mentiu o tamanho da queda, que foi só metade. Metade. Ela riu. Tá bom, vou avisar o Valdir que ele exagera. Quando a porta do quarto fechou, a mãe voltou à cozinha. Abriu mais as janelas. Encostou a porta do fundo. O cheiro de gás já não se intrometia. Restava um resto de tabaco doce que parecia aceitar o lugar de lembrança. Ela se aproximou do banco de madeira e passou a mão no encosto, desenhando com a palma as marcas do tempo.
O risco que o neto fez uma vez com chave, o nó da madeira que parecia um olho, o lugar exato onde o seu Antônio apoiava o cotovelo para conversar. Obrigada, disse de novo, e a palavra ficou plantada na madeira como semente. Na manhã seguinte, encontrou a caixa atrás do armário. Tinha poeira antiga e fita crepe quase descolando. Dentro, uma vida, fotos amareladas, cartas com letra torta, bilhetes de feira, um medalhão de santo sem corrente. João achou um retrato do vô novo, posando com bicicleta, e perguntou, espantado. Ele já foi criança. Ficaram os dois no chão do quarto, espalhando memória no piso, até o sol escorregar para cima da cama. Foi o dia em que o impossível ganhou roupa de cotidiano. O dia em que a mãe trocou a mangueira do gás, o dia em que o menino prometeu contar tudo o que sentisse, o dia em que o avô ensinou sem corpo o que sempre ensinou com corpo. Cuidado cabe na ponta dos dedos, e também na ponta de um sopro. Na hora do almoço, o vizinho apareceu com um alicate e uma história sobre o raio que tinha caído no poste da esquina. A mãe deixou, pela primeira vez, que a conversa ficasse só de barulho lá fora. Dentro, fez arroz, esquentou feijão, fritou o ovo. O cheiro subiu familiar, fofo, como o domingo que resolve visitar a terça. João sentou no banco. O vô tá aqui de novo. Tá. Tá rindo do ovo estalando. Falou para eu contar a piada do papagaio pro senhor Valdir. Então come primeiro, contador de piada. Ele enfiou o garfo no arroz com seriedade. Bom. Ficaram assim, mastigando, rindo de nada, cheios de tudo. A vizinhança, nos dias seguintes, começou a ouvir pedaços. Dizem que o menino vê o avô. Imaginação de criança. Mas é mangueira, hein? Foi sorte. Foi Deus, foi cuidado. A mãe descobriu que nenhuma dessas palavras briga com as outras quando a gente não faz torcida. Descobriu, também, que a fé que se faz em casa tem cheiro de comida, de roupa estendida, de banco de madeira com marca de cotovelo. João continuou conversando no quintal de tarde, olhando para o banco, rindo em horas inesperadas, trazendo recados que não doíam, só arrumavam as gavetas do coração. Naquela noite do gás, porém, tinha começado mais do que um costume. Tinha começado uma história que não ia caber só em foi um susto. A partir dali, sonhos iriam mudar o curso de decisões, segredos velhos iam aparecer em envelopes que ninguém lembrava, pedidos de perdão iam atravessar uma sala sem convite. E, um pouco adiante no tempo, o próprio João seria chamado a ser ponte para alguém de fora da família, e o avô dele, paciente como quem ensina nó de gravata, iria mostrar como se faz. Quando a mãe achou, no fundo da caixa de fotos, um bilhete dobrado 3 vezes com a letra do seu Antônio, para abrir só quando o silêncio falar mais alto, sentiu que a história do banco de madeira vinha de muito antes daquela noite. É aí que a gente volta para o começo. Ao primeiro dia em que João disse "tô conversando com o vô", ao cheiro de cachimbo na manhã do velório, a promessa que o avô fez ao neto antes de partir. Especialmente no coração puro das crianças. O começo de tudo não foi a noite do gás, nem o banco de madeira, nem o cheiro de cachimbo no quintal. O começo foi o silêncio pesado do velório, quando o corpo do seu Antônio repousava no caixão simples, cercado de coroas de flores que exalavam perfume enjoativo demais para caber em sala de luto. João, com apenas 7 anos, não parecia entender. Ele andava de um lado para o outro, curioso, observando as pessoas chorando, repetindo meus sentimentos como se fosse senha, abraçando minha mãe, a filha dele, com força. O menino não chorou. Não porque não sentisse, mas porque parecia não aceitar que aquele avô que o carregava no colo todos os sábados à tarde pudesse ter desaparecido de repente. Ele se aproximou do caixão, puxou minha mão e sussurrou. Ele tá dormindo, né, mãe? Olhei para o filho. Pela primeira vez, percebi que não tinha resposta pronta. Respirei fundo e disse apenas. Tá descansando, filho. Naquela madrugada, quando todos já estavam cansados, João parou diante do corpo do avô e encostou o narizinho no ar. Inspirou fundo, franziu a testa e comentou baixinho. Tá cheirando a cachimbo. Eu quase caí. Não havia como. O avô estava ali, imóvel, e ninguém fumava perto do salão. O cheiro não vinha de canto nenhum. Apenas João parecia sentir. O enterro foi simples, com chuva fina acompanhando o cortejo até o cemitério. O guarda-chuva da vizinha virou com o vento, o chão virou lama, e cada pá de terra soava como um trovão abafado. João não chorou ali também. Ficou olhando fixo, como se tivesse combinado algo em segredo com o avô. Naquela noite, de volta em casa, a ausência bateu de verdade. A cadeira vazia na varanda,
O silêncio da boca que sempre tinha uma piada, a falta do assobio afinando o ar. Minha mãe chorava baixinho, tentando não acordar João. Mas ele já estava acordado, sentado no canto do sofá, sorrindo de leve. O vô disse que não precisa chorar tanto. Ele tá bem. O quê, João? Perguntei, assustada. Ele falou para eu avisar. Tá sentado lá fora, no banco, fumando. Disse que a senhora precisa cuidar da caixa de fotos que ele deixou no quarto. Senti o corpo gelar. Fui até o quarto, movida pelo medo e pela curiosidade. Mexi atrás do armário e nada. Suspirei, tentando acalmar o coração. Imaginação, pensei. Mas no fundo uma voz interna sussurrava. E se não for? Os dias seguintes trouxeram sinais que só quem convivia com seu Antônio entenderia. João começou a repetir frases típicas dele. Quando derrubava a água no chão, dizia: molhou? Seca com o pé, que economiza pano. Era exatamente o que o avô dizia. Quando a vizinha chegava com pão, João comentava: pão quente é armadilha de formiga. Outra frase do avô, dita com o mesmo tom de brincadeira. Minha mãe começou a ficar inquieta. Esse menino tá repetindo coisas que ninguém contou. Ele lembra, respondi, mas por dentro tremia. Uma tarde, encontrei João no quintal, sentado no banco de madeira, rindo sozinho. Tá conversando com quem, filho? Com o vô. Ele disse que se a senhora plantar a semente de goiaba que ele guardou, nasce de novo. O coração disparou. No fundo da gaveta da cozinha havia mesmo um saquinho com sementes que o avô tinha separado, dizendo que queria replantar a goiabeira que morrera anos atrás. Nunca falei disso ao menino. Naquele dia, sentei ao lado dele. Não vi nada, mas o ar tinha uma densidade diferente. Não era frio, não era calor, era como se o tempo tivesse parado por segundos. O que ele tá dizendo agora, João? Que sente saudade de assoviar quando ia regar as plantas. E que o braço dele não treme mais. Arrepiei inteira. O braço do meu pai sempre tremeu, desde que ficou doente. João não poderia inventar aquilo. Naquela noite, depois que o menino dormiu, decidi olhar de novo atrás do armário. Empurrei com mais força, senti poeira levantar, e ali estava, a caixa de fotos. Fita crepe quase descolando, cantos amassados. Dentro, memórias, fotos amareladas, cartas antigas, papéis de feira, um relógio de bolso que não funcionava. E, no fundo, dobrado 3 vezes, um bilhete. Para abrir só quando o silêncio falar mais alto. Meu coração disparou. Segurei o papel com as 2 mãos, sem coragem de desdobrar. Respirei fundo, mas parei. Não era o momento. O silêncio ainda não tinha falado tudo. Fechei a caixa de novo e escondi, com medo do que encontraria. João, no dia seguinte, correu até mim com as mãos sujas de terra. O vô disse que é hoje que a senhora vai achar o bilhete. Travei. Que bilhete, João? O que ele escreveu com letra torta. Ele falou que vai doer, mas depois vai curar. Meus olhos se encheram. O menino não tinha como saber. Não havia como. A partir daí, os encontros ficaram mais constantes. João falava com o avô no quintal, no quarto, até no caminho da escola. Ele dizia que o avô caminhava ao lado dele, que contava piadas, que reclamava dos buracos na calçada. Para a maioria, era imaginação de criança. Para mim, era impossível negar. Havia detalhes demais, segredos demais, cheiros demais. A vizinha começou a comentar. Esse menino fala sozinho demais. Minha mãe respondia com firmeza. Ele não tá sozinho. Eu, dividida, ora tinha medo, ora tinha paz. Era estranho, mas reconfortante. Como se a morte tivesse perdido parte da força. Mas, no fundo, eu sabia. A presença do meu pai tinha um propósito. E o bilhete era a chave. Eu só precisava reunir coragem para abri-lo. Link gancho para a parte 3. Numa noite de lua cheia, João acordou gritando. Mãe, o vô disse que é agora. Abre o papel, senão eu não durmo mais. O bilhete tremia nas minhas mãos, como se tivesse vida própria. Quando enfim o desdobrei, descobri que meu pai havia deixado mais do que palavras. Era uma promessa antiga, feita antes mesmo da sua partida. Desdobrei devagar, o papel rangendo como se tivesse envelhecido 50 anos em vez de 5. A letra torta do meu pai me encarava. Se você está lendo, é porque o silêncio já falou. Não chore por mim. Eu não vou embora. Eu prometi a esse menino que estaria sempre por perto. Ele me pediu antes mesmo de nascer. A vida e a morte não me impedem de cumprir. Quando sentir o cheiro do cachimbo, é porque estou sentado no banco.
Quando ouvir piada ruim na boca de criança, é porque ensinei de novo. Quando o silêncio pesar demais, abra a caixa. Dentro dela, deixei lembranças, mas também deixei caminho. Ensina João a escutar sem a orelha. Ele sabe. Ele vai precisar disso quando crescer. Não tema. O amor é corda que não arrebenta. As palavras borraram diante dos meus olhos marejados. João, ao meu lado, acompanhava em silêncio, como se já soubesse de cor. Quando terminei, ele sorriu de leve. Viu? Eu falei que ele tinha prometido. Meu coração batia descompassado. Aquilo não era só um recado. Era uma missão. Meu pai tinha deixado registrado o que vinha acontecendo, a ponte entre ele e João. Naquela noite, a casa inteira parecia acordada. O vento batia de leve nas janelas, o cheiro de tabaco doce se espalhava, e, por um instante, tive a sensação de ouvir o assobio dele, baixinho, afinando o silêncio. João encostou a cabeça no meu ombro e cochichou. Ele tá rindo, mãe. Disse que você sempre foi teimosa. Os dias seguintes trouxeram confirmações estranhas. João passou a prever pequenas coisas. Dizia: o vô falou para não deixar a panela no fogo, senão queima. E quando eu esquecia, a panela realmente queimava. Ou então, o vô falou que a senhora vai achar a chave atrás do vaso. E a chave estava lá. No começo, atribuía coincidências. Mas eram detalhes demais para ignorar. E cada vez que acontecia, o mesmo cheiro leve de cachimbo invadia o ambiente. Minha mãe, que tentava manter o ceticismo, acabou cedendo. Uma tarde, enquanto estendia roupas no varal, João correu até ela e disse: Vó, o vô falou que a senhora não deve se preocupar com a dor no joelho. Que é só colocar folha de mamona. Ela gelou. Ninguém sabia da dor. Só ela e o médico. Os olhos se encheram d'água. Foi ele mesmo que disse: Foi. Ele falou que ainda lembra do quintal da casa velha, que vocês faziam chá de mamona. Minha mãe deixou a roupa cair e soluçou. Com o tempo, percebi que meu filho não apenas ouvia, mas também via. Às vezes, ele descrevia a roupa que o avô usava. Camisa azul, calça de brim, chapéu de palha. Outras vezes, imitava o jeito de coçar o queixo, tão característico. Eu observava e, apesar do medo inicial, sentia paz. Certa noite, João acordou no meio da madrugada e veio até meu quarto. Mãe, o vô disse que hoje ele vai contar um segredo para a senhora. Que segredo, filho? Ele falou que o banco não é só banco. Tem coisa embaixo. Na manhã seguinte, movida pela curiosidade, fui até o quintal. Levantei o banco pesado e, para meu espanto, havia uma pequena caixa de madeira enterrada logo abaixo. A madeira estava gasta, mas resistira ao tempo. Abri com cuidado. Dentro, encontrei algumas moedas antigas, um santinho amarelado e uma carta ainda mais antiga, endereçada a mim. Filha, sei que um dia vou partir. Não sei quando, mas sei. Quero que saiba que o amor não acaba na morte. Se eu não puder estar presente de corpo, estarei de espírito. Cuide de João. Ele tem olhos que atravessam paredes. Ensine-o a não ter medo. E nunca o faça calar. Porque é por meio dele que eu vou continuar cuidando de vocês. O peso da responsabilidade caiu sobre meus ombros. Meu pai sabia, antes mesmo de partir, que João seria ponte. E me cabia não negar essa travessia. Naquela noite, sentei com meu filho e contei sobre a carta. Ele sorriu e respondeu naturalmente. Eu já sabia, mãe. O vô me contou no sonho. Comecei a perceber que os sonhos de João eram mais do que sonhos. Ele acordava com mensagens, às vezes simples, às vezes profundas. Uma vez, disse: o vô falou que a senhora precisa perdoar o tio Carlos. Senão, o coração não cicatriza. Engoli seco. O tio Carlos era meu irmão, com quem eu não falava há anos por causa de uma briga de família. Como João poderia inventar aquilo? Com o tempo, entendi. Meu filho não era apenas um menino que conversava com o avô. Era também um instrumento de reconciliação, de cura. Meu pai estava usando a inocência dele para tocar onde eu, adulta, não deixava mais ninguém tocar. E assim a vida seguiu, entre sustos e consolos. A vizinhança começou a cochichar. Esse menino fala sozinho demais. Mas eu já não me importava. Eu sabia. João não estava sozinho. Numa tarde chuvosa, João voltou da escola com os olhos brilhando e disse: Mãe, o vô falou que não é só pra gente. Tem outra pessoa que precisa escutar. Ele disse que amanhã a gente vai receber visita. E foi aí que percebi. A missão do meu pai não parava na nossa casa. Ela ia atravessar portões, vizinhança e corações de outros.
mas o coração batia descompassado. 2 horas depois, o portão bateu. Corri para atender. Era a vizinha, Dona Celina, viúva há pouco tempo, os olhos vermelhos de tanto chorar. Me desculpa vir sem avisar. Eu tava sufocada dentro de casa. Não aguento mais o silêncio. Convidei-a a entrar. Preparei mais uma xícara de café. João se aproximou devagar, como quem reconhece algo antes mesmo de ver. Sentou-se no banco de madeira e ficou quieto, balançando as pernas. Dona Celina mal encostou na cadeira. O corpo dela parecia feito de espinho, tão desconfortável estava. Eu não consigo dormir desde que o Mauro se foi. Ela engasgava nas palavras. Eu ouço o chinelo dele arrastando, eu sinto o cheiro do sabonete dele, mas quando olho, não tem nada. Eu fico achando que tô ficando doida. Antes que eu dissesse qualquer coisa, João levantou os olhos, e com a calma de sempre, falou. Não é doida, não. O vô tá dizendo que o Mauro só trocou de lugar. Que ainda vem visitar. A vizinha empalideceu, as mãos tremeram. Que vô? Perguntou, a voz baixa como o vento. João sorriu, um sorriso pequeno, como se estivesse ouvindo outra voz junto. O meu. Mas ele tá aqui com o seu Mauro também. Tá dizendo pra senhora não ter medo. O silêncio que caiu foi tão pesado que até a chuva pareceu parar. Eu não sabia onde enfiar as mãos. Olhei para João, depois para Dona Celina. Ela chorava sem som, os olhos arregalados. João, o que ele tá dizendo? Perguntei, sem fôlego. Tá dizendo que o seu Mauro deixou o relógio no criado mudo. Que é pra senhora olhar dentro da gaveta de baixo. Tem uma carta lá. Dona Celina levou as 2 mãos à boca. Ninguém sabe disso. Ninguém. Ela se levantou tão rápido que quase derrubou a cadeira. Eu preciso ir. Agora. Saiu sem despedida, a chuva caindo sobre ela como se fosse nada. Eu fiquei parada, estática, tentando entender. João balançava as pernas, tranquilo. O vô falou que ela precisava achar logo. Senão, ia se perder. Na manhã seguinte, Dona Celina voltou. Trazia nos olhos uma mistura de medo e gratidão. Nas mãos, uma folha amarelada. Tava lá, na gaveta de baixo, como ele falou. Uma carta que o Mauro escreveu antes de morrer. Eu nunca tinha visto. Ele pedia desculpa. Pedia para eu cuidar do nosso neto com mais paciência. Ela chorou de novo, mas dessa vez diferente. Um choro de quem solta. Me abraçou forte. Agradeceu 1000 vezes. João olhava tudo em silêncio, mas seus olhos brilhavam de um jeito que eu reconhecia. Ele também sentia o peso da missão. A partir desse dia, percebi que não era apenas nossa família. A presença do meu pai atravessava portões. Ele não vinha só para João ou para mim, mas para qualquer coração que precisasse. O banco de madeira virou altar sem vela, onde vizinhos e parentes, aos poucos, começavam a se sentar. Uma noite, meu irmão Carlos veio me visitar depois de anos de afastamento. O silêncio entre nós era muro alto. Sentou-se desconfortável, passou a mão nos cabelos brancos, e só disse. João me chamou. Disse que o pai queria falar comigo. O nó na garganta quase me engoliu. Meu filho, sentado no banco, esperava. O vô disse que o tio não precisa mais carregar culpa. Que o acidente não foi culpa dele. Carlos desabou. Chorou como criança, soluçando, confessando que se sentia responsável pela morte de um amigo de infância, segredo guardado por décadas. O recado do meu pai, vindo através de João, foi libertação. E assim, um a um, os que vinham saíam diferentes. Mais leves, mais inteiros. E eu, embora ainda assustada, comecei a aceitar. Meu filho era a ponte, e meu pai, construtor dessa travessia. Na madrugada seguinte, João me acordou com um sussurro firme. Mãe, o vô disse que já tá quase na hora dele descansar de vez. Mas antes, ele precisa deixar uma última lembrança. Ele falou que é amanhã, no banco. Meu coração gelou. Eu sabia. A despedida estava próxima. A madrugada chegou de mansinho, com aquele frio que parece forro de cobertor, sem vento, sem pressa. A chuva da véspera ficará apenas no cheiro, terra molhada, folha amassada, a promessa de que o dia nasceria mais limpo. João dormia de lado, abraçado ao travesseiro pequeno, e eu fiquei algum tempo olhando o peito dele subir e descer, como quem confere a maré. Às 4 e pouco, a casa respirava num ritmo só, geladeira, relógio, nós. Foi quando senti, primeiro no couro cabeludo, depois nas mãos, por fim no peito, o tabaco doce. Bem leve, sem querer mandar em nada. O banco de madeira chamou meu nome sem voz. Saí na ponta dos pés,
descalça, a luz da cozinha acesa de metade. O quintal ainda tinha poças desenhando ilhas no piso, e, no beiral, pingos teimosos caíam com intervalos que o relógio não marca. O banco estava no lugar de sempre, mas parecia mais antigo. Ou mais novo. Um velho conhecido que se ajeita para uma conversa grande. Sentei devagar, as palmas das mãos abertas sobre a madeira, para que a pele lembrasse o relevo dos anos. O cheiro do cachimbo soprou de trás, e eu não precisei abrir os olhos para saber. Pai. O silêncio respondeu do jeito que só quem já amou entende, um silêncio cheio, que abraça, que ajeita o cabelo atrás da orelha. Eu vi com a parte da vista que não depende de pupila. Camisa azul de botão, calça de brim, a sombra do chapéu sem chapéu, a mão grande coçando o queixo para ganhar tempo antes da frase. E a frase veio sem chamar atenção. É hora de ensinar o que é ficar indo. Sorri chorando. Eu sabia. João me avisara. O fim que é começo. O descanso que é serviço de outro jeito. Ele tá dormindo, pai. Olhei para a janela do quarto. Mas acorda fácil se o senhor chamar. Hoje não chamo. Hoje deixo lembrança. A lembrança é a cama da saudade. Saudade quando tem cama dorme melhor. Ficamos em paz um minuto inteiro, que durou como se fosse domingo. Do corredor, os passos miúdos. João, cabelo eriçado, o pijama com o joelho puído, a cara das coisas irrepetíveis. Eu sabia, disse, sem surpresa. O vô disse que ia ser no banco. E que eu tinha que vir com o pé descalço para sentir o chão falando. Sentou-se entre nós, entre o que eu via e o que eu sentia, e balançou as pernas, como faz desde sempre. O banco rangeu do jeito que só rende para a família. O avô riu baixo. Hoje vocês dois vão aprender a regra. Tem regra. João arregalou os olhos com gosto. Tem. O amor é rua larga, mas tem mão certa. Primeira. Quando a saudade apertar, chama pelo cheiro, não pela dor. A dor assovia alto e atrapalha. O cheiro vem mansinho e abre a porta. Cheiro de cachimbo? João. Cheiro de cachimbo para vocês. Para outros, pode ser bolo, goiaba, camisa no sol. Segunda, nunca força a visita. Eu venho quando dá, vocês me pensam quando precisam. Forçar é como bater na janela de vizinho de madrugada. E a terceira? Perguntei, menina outra vez. A terceira é a mais importante. O que vier por mim tem que servir para emendar, não para mandar. Se for para curar, eu fico. Se for para bisbilhotar, eu vou embora. João assentiu, sério. A responsabilidade pousou no ombro pequeno sem pesar. O banco aceitou. O avô então se inclinou. O gesto que eu sempre reconheci, aquele deixa eu ver se a tua tristeza tem febre. E soprou uma história, não um sermão. Contei depois do meu jeito. Mas foi assim que escutei. Quando eu era menino, a tua bisa esquecia a chaleira no fogo. O barulho que vinha antes de entornar era um cantinho de metal pedindo ajuda. Aprendi a ouvir. Mais tarde, aprendi a ouvir o barulho do coração do outro, aquele silêncio que fala antes do grito. Agora, daqui, eu ouço os dois lados. O teu, que pesa, e o de Deus, que é leve. Meu ofício, agora, é apontar a mão que segura sem prender. João ergueu o braço, a palma aberta para o escuro. Eu também quero ter ofício. Tem, o avô respondeu, com orgulho que brilha sem fazer barulho. Ser ponte. Mas ponte precisa de pilar dos dois lados. A tua mãe é um. Eu, do outro, sou o outro. E tem os pilares menores. Esse banco, essa rua, essa goiaba que a gente prometeu replantar. O resto, o tempo põe. A palavra goiaba riscou o ar como carvão. O banco, cúmplice, devolveu um cheiro verde. Meu pai apontou com a memória do dedo para a borda do canteiro. Ali, a terra ainda carregava a marca da chuva. João foi até lá de passinhos curtos, agachou, cavou com as unhas, tirou um pacotinho de pano amarrado com barbante. O senhor escondeu? Riu, cúmplice. Eu guardei, menino. Esconder é outra coisa. Abrimos o embrulho sobre o banco. 3 sementes, cor de coisa antiga. João as olhou como quem encontra filhotes de estrela. O avô ensinou. Uma para agora, com suas mãos. Outra para quando a tua mãe tiver coragem de perdoar completamente o que ainda falta. A terceira, tu entrega um dia para alguém que não é teu e precisa de sombra. Fui dizendo eu já perdoei. E a frase tropeçou. O banco, que não mente, estalou de leve. Eu respirei fundo, aceitei o ajuste. João pousou a primeira semente no meu dedo. Planta comigo, mãe? Planto. Fizemos o ritual doméstico como quem celebra missa mansa.
Abrimos a terra com colher de cabo torto, misturamos um punhado de pó de café, o avô aprovou com um, recobrimos com cuidado de quem cobre criança que dorme. João molhou com um copo pequeno, e a água escorreu como linha de costura. Agora a gente espera, ele disse, repetindo a aula do avô. Esperar também é trabalho, o avô completou, rindo do meu espanto. Voltamos ao banco. O cheiro de tabaco fez um círculo, amarrando a cena com laço de fita. Meu pai então pegou, de onde não sei, um objeto pequeno, sem solenidade. O relógio de bolso que dormira anos na caixa, agora sem a ferrugem do mundo. Colocou-o sobre a madeira, ao lado da segunda semente. Não é para marcar hora, explicou, adivinhando o protesto. É para lembrar que o tempo tem dois jeitos, o dos ponteiros e o do coração. Quando o do ponteiro te apavorar, abre o do coração. Como abre? João. Com três coisas, silêncio, cheiro e banco. Rimos, eu e o menino. A madrugada já era quase manhã quando a porta da cozinha bateu leve. Minha mãe acordara. Veio com a manta nos ombros, a cara amassada de travesseiro, e foi direto ao banco como quem sabe telefone de memória. Pai? O ar respondeu com aquela mesma mão que afaga sem tocar. O olhar dela, a mulher que segurou os dias com os dentes tantas vezes, ficou de leite. Sentou devagar, fez o sinal da cruz sem teatrinho, e falou como fala quem não pede licença para crer. Obrigada. Meu pai não fez pose, só devolveu o jeito de tá visto. E então, como quem guarda as coisas em caixa sem quebrar, começou a despedida. Não houve discurso. Houve instrução. Velho. E a casa aprendeu um novo silêncio. O que se aprende depois que a gente entende a regra. Os dias seguintes foram domésticos como se nada tivesse acontecido, que é como acontecem as coisas grandes quando estão bem encaixadas. João passou a manhã desenhando o banco com lápis de cor. Minha mãe varreu o quintal com a paciência de quem separa folhas para chá. Eu lavei a louça pensando em coisas simples, fila de banco, a conta de luz, o horário de saída da escola. A semente, debaixo da terra, começou a fazer trabalho que não se mostra. Às 13h17, não sei porquê, foi essa hora, um vento mínimo atravessou a cozinha sem incomodar o pano de prato. Não cheirou a cachimbo, cheirou a goiaba verde. João levantou a cabeça de imediato. Ele disse que gostou da regra. Eu também. À noite, a vizinhança seguiu com sua fofoca de sempre. Dizem que o menino fala com o avô, imaginação de criança. Mas é a carta na gaveta. Sorte. Deus, cuidado. Eu deixei todas as palavras passarem pelo varal e secarem no tempo. Quem precisava, vinha. Quem não precisava, benzia de longe. O banco não escolhia time. 2 semanas depois, a segunda semente ganhou dono. Meu irmão Carlos apareceu sem avisar, o rosto menos amarrado, os olhos de quem tem pedido na ponta da língua e não sabe começar. Vim aprender a esperar. Entreguei a ele, em silêncio, a semente e o relógio de bolso. Carlos entendeu inteiro. Sentou, chorou, riu, pediu desculpa, perdoou, e ficou. Antes de ir, disse: se o pai vier, diz que eu entendi a regra do pilar. Ele já ouviu, respondi, e não era frase feita. A terceira semente esperou, paciente, por um destino que não adivinhamos. Chegou numa tarde quente, quando um rapaz do bairro, o Naldo, entregador, daqueles que todo mundo conhece pelo O, bateu no portão com jeito de quem não sabe pedir. A mãe dele, doente, queria descansar sem medo. João, discreto, se aproximou do banco e me olhou. Eu soube. Entregamos a semente, junto com o guardanapo de pano que foi do meu pai. Naldo cheirou o guardanapo e sorriu. Tem cheiro de casa. É regra também, João disse, professor de si. Nem tudo foi milagre, e ainda bem. Teve noite ruim de febre, panela que queimou, porque ninguém é perfeito, prazo que apertou, saudade que doeu com os 2 joelhos. Em todas elas, a regra ajudou, silêncio, cheiro, banco. Às vezes, vinha o cachimbo, noutras, bolo, em outras, só o banco, que aprendeu a falar quase sozinho. E, quando o desespero queria palco, João vinha com o dedo na boca. SHH, visita dormindo. Com o tempo, percebi outra coisa. O ofício do meu pai não era só ser nosso. Ele era de quem precisasse. Em noites específicas, o cheiro de tabaco não vinha, mas um outro, gasolina, água de colônia barata, café queimado, ocupava o lugar. E João dizia: hoje a ponte é para outro. Aprendi a abrir a porta da cozinha e deixar que a casa servisse de passagem. Sem curiosidade. Sem espetáculo. Só com respeito.
No fim do primeiro mês sem chuva, num amanhecer de escândalo bonito, João saiu ao quintal de pijama, ajoelhou e gritou de alegria como quem acha tesouro. O talo mínimo, quase desenho, da goiabeira. Nós três, eu, ele e minha mãe, fizemos um círculo em torno do nascente. João batizou com o que tinha à mão. Vai se chamar Antônio. O banco estalou, rindo. Um passarinho sem pressa pousou no encosto. E o cheiro que subiu não fui eu que inventei. Goiaba e cachimbo, juntos, como se a vida tivesse aprendido a concordar sem briga. Na última noite desta parte da história, porque histórias desse tipo não acabam, só viram canto. João deitou cedo, com aquele cansaço bom de quem gastou o dia inteiro brincando de pilar. Eu fiquei mais um pouco na cozinha, a goiabeira nova à vista, o banco quieto, o relógio de bolso dentro da caixinha, a terceira semente a caminho de sombra. Senti vontade de agradecer se esta história tocou seu coração e trouxe reflexões sobre a vida, o amor e a continuidade da existência. Eu te convido a se inscrever no canal Segredo de Vidas Passadas. Aqui você vai encontrar relatos emocionantes, histórias inspiradas na doutrina espírita kardecista e mensagens que alimentam a alma. Sino, ative as notificações para não perder nenhuma nova história. Cada episódio é uma porta aberta para compreender melhor o que existe além da vida material. Seja parte desta comunidade de luz e aprendiz.